E, enfim, essa foi a minha semana. Eu vou falar da minha reflexão depois que você falar da sua. Então, por gentileza, pegue essa bola novamente. Tá pega aqui. Então. Pegou na bola. Quinta série. Eu sou Isbole, @Isbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos do dia 8 de janeiro de 2021 até o dia 15 de janeiro de 2021. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, Isbole. Mais uma semana que veio aí de uma forma não tão prazerosa, muito mais cansativa do que qualquer outra coisa, com gente realizando seus trabalhos, gente realizando novos trabalhos e gente escutando podcast, né? Porque é isso que a gente fica feliz. Obrigado a você que está escutando. Viu como eu mudei hoje a pauta, fiz de um jeito diferente, gostou? Porque a gente tá chegando quase em uma nova temporada. Então, né, tô testando modelos aí pra ver o que fica legal. Mas Isso. já que a gente não terminou a temporada ainda, vamos voltar ao básico e fala aí pra mim o que aconteceu na sua semana, o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer. Então beleza. Minha semana, então, essa semana foi um tanto diferente do habitual que eu sempre relato por aqui, porque tivemos alguns marcos aqui bem significativos. Bom, primeiro de tudo que o isolamento, né, o distanciamento social essa semana foi bem fraco, porque na sexta-feira. Na sexta-feira, né, a gente grava na quinta, aí na sexta eu fui pra Goiôerê visitar a Cássia, que ela tá lá na casa da família dela, né? Fui na sexta e voltei no sábado, porque durante a semana, vai chegar aqui no meu relato, eu acabei saindo de Maringá, né? Pra quem aí já tá acompanhando o podcast sabe pra onde eu fui. Então eu vou chegar nisso daqui a pouco. No restante, assim, é francês bem meia boca, eu acabei, né, de fato, sendo rebaixado para a Divisão Esmeralda, porque como eu tinha previsto, essa semana foi absurdamente corrido, então eu sabia que eu não ia conseguir manter o desempenho para permanecer na divisão Rubi, não, Ametista. Aí eu acabei voltando agora uma divisão, porque, enfim, na correria não tive tempo para ficar pensando em francês, então acabei sacrificando isso daí. Mas minha ofensiva tá a salvo aí. No mais, a meditação foi boa até. Meditei a maioria dos dias, não todos, mas a maioria. E aí que a gente chega no grande ponto da minha semana, que vai ser daqui que eu parto até pra minha reflexão depois. Que eu acabei me mudando pra Francisco Beltrão, né, na quarta-feira. Então, que nem eu falei, eu viajei, né, na sexta, voltei no sábado lá ainda pra Maringá. Aí domingo, segunda e terça, né, lidando com algumas pendências, assim, das minhas atividades mesmo, e também fazendo já a separação, né, empacotando as coisas. Então foram alguns dias aí para deixar tudo acertado, já pensando na forma que eu ia trazer, como é que eu ia embalar as coisas, porque eu desci, né, com os meus pais, eles desceram junto aqui para Francisco Beltrão nesses primeiros dias para me ajudar, né, dar uma organizada aqui nas coisas e também, né, trazer minha mudança. E aí eu, meu pai, minha mãe e tal, né, a gente veio para cá e consegui fazer toda a minha mudança caber dentro do carro do meu pai. Então, por isso que eu falei que esses dias aí foram bem, né, intensos de preparação da mudança, porque foi tanto encaixotar as coisas de uma forma que seria possível trazer o maior número de coisas possível dentro do carro, e eu precisava, né, enfim, gastar um tempo fazendo todo esse processo de empacotar as coisas, porque eu acabei ganhando muitos presentes, né, pra trazer pra cá. E até minha reflexão vai partir daqui, porque eu ganhei, sei lá, jogo de toalha, ganhei, sei lá, vários pequenos mimos, foram formando um montante de coisas que na hora de trazer, né, tinha que decidir o que ia, o que não ia, né, e enfim, priorizar as coisas para trazer e fica coisa para trás, mas era um jogo de decidir o que eu trazia por agora e o que eu vou ter que buscar eventualmente, né, quando eu for para Maringá, e ver como é que vai ser. Mas minha reflexão vai partir daqui a pouco eu volto nisso, né, dos presentes que eu fui ganhando e como é que eu me senti com relação a isso. E aí, ainda na viagem tudo, né, eu reforcei a percepção que eu tive das vezes que eu já tinha vindo para cá, né, tanto em fevereiro do ano passado, né, em 2020, quando eu vim fazer a prova desse teste seletivo, quanto depois, quando eu vim aqui, né, começar o processo de trazer as documentações, tudo, que eu achei o pessoal que muita gente boa da cidade, tanto pessoas do comércio, o pessoal da universidade, aqui no meu prédio mesmo, né, eu conheci até agora pessoalmente uma vizinha,
da porta da frente, que é muito gente boa. A vizinha de cima, quando eu tava vindo pra alugar o apartamento, eu conheci a família dela, né, que ela não tava em casa, mas conheci os pais, tudo. Então, aparentemente aqui é um lugar que tá me fazendo eu me sentir muito bem. E eu tô gostando bastante da sensação. Já me sinto em casa aqui no meu apartamento, que eu me mudei quarta-feira, mas já me sinto muito à vontade aqui na cidade, nos arredores aqui do prédio, então tem tudo que eu preciso, eu consigo fazer andando, então não preciso nem de carro no momento, então eu tô bem satisfeito, bem confortável por aqui. E aí também com o restante aí desse período, né, meus pais me ajudando nesse processo de me adaptar aqui, com ajudar, né, descarregar a mudança e desencaixotar todas as coisas, eu ainda consegui ficar um tempo mais dedicado a já ir adiantando alguma coisa das minhas aulas, né, que eu tinha comentado alguns episódios atrás que eu estava um tanto nervoso e apreensivo com esse novo momento, né, de querer preparar boas aulas, e das matérias que eu já consegui preparar, né, adiantar alguma coisa, eu já estou me sentindo bem confortável assim com o que eu preparei. Agora é só ver o delivery disso, né, ver como é que eu entrego, né, no modo aula, ver se os alunos, como é que eles vão achar, se eles vão entender, se eles, né, vão estar confuso ou não, etc. Mas isso fica para o próximo relato, porque no momento eu tenho que devolver a palavra para você. Não precisa, né? Mas, já que a gente tá mantendo, eu vou aceitar a palavra, então, muito obrigado. Cara, minha semana ela foi bem conturbada e principalmente bem cansativa. Tudo começou no final de semana, quando fizeram uma pequena reforma aqui em casa, e aí trocaram o forro do meu quarto, né? Ele era um forro de madeira meio velho, assim, que caía muita poeira, e, né, o excesso de ter que ficar limpando isso me incomodava bastante, principalmente porque eu tenho muita miniatura e coisa arada, e aí era muito fácil de tornar tudo imundo em 2 dias. Então a gente trocou por forro de PVC, e nessa troca caiu muita coisa, teve que tirar basicamente tudo do quarto, né? E aí, observando as paredes também meio velhas, né, pensou-se que seria um bom momento para pintar a parede. Então, meu pai falou, vamos pintar a parede aí, aproveitar, blá, blá, blá. Aí minha mãe falou, não, vamos só limpar e lavar. Deu, sei lá, vamos pintar, né? E aí, eu acho que era mais uma questão porque meu pai queria fazer alguma coisa, porque ele não estava fazendo muita coisa depois que ele chegava do trabalho, sabe? Daí eu falei, acho que ele que tá querendo pintar. Aí eu falei, eu só não tenho tempo, né? Porque eu, até quarta-feira, eu estava trabalhando 12 horas por dia, né? Das 9 às 9. Então, sem condição, né? No meu final de semana eu queria dar uma relaxada. Só que foda-se o final de semana, né? Cheguei aqui no sábado, dormi na Bela na sexta-feira. No sábado cheguei e aí já comecei a pintar. Meu pai já tinha dado uma demão. E aí eu dei mais 2 demãos no sábado ainda. E a quarta ficou pro domingo de manhã. Agora ele tá tudo prontinho e tal. Daí na segunda, depois do trabalho, a gente ajeitou as coisas aqui. Eu ajeitei o meu quarto, voltei tudo ao normal. E basicamente, quarto pintado, bem bonito, bem show, parabéns para todos os envolvidos. Na terça-feira, daí, eu já teve 2 problemas, né? O primeiro problema foi o jogo do Palmeiras, que foi angustiante, porque o Palmeiras tinha um saldo de vantagem de 3-0, e já no primeiro tempo ele já tinha tomado 2 gols, então tava perdendo de 2-0. E aí, pra quem não acompanhou, né, o Palmeiras ainda tomou o terceiro gol, que foi anulado pelo VAR, por impedimento, e eles teve um pênalti anulado também por impedimento. Logo, se eventualmente se não existisse o VAR, o Palmeiras teria tomado um 4-0, quem sabe mais. Mas não dá pra saber, né? Porque aí na teoria do caos, se o gol não tivesse sido anulado, talvez o pênalti não tivesse acontecido e o Palmeiras tivesse marcado o gol. Ou poderia só ter dado 3-0 ali e foda-se também, né? Sim, então, ou poderia ter dado 5, 6, né? Mas assim, você assistiu o jogo? Eu não. O Palmeiras não ia fazer um gol, cara. Na moral, não ia. Não tem, assim, não há teoria do caos e universo paralelo que permitisse o Palmeiras fazer um gol, cara. O jogo tava muito ruim, cara. Mas enfim. E aí, logo após isso, eu também fui atualizar o meu Switch para a nova versão, porque eu queria jogar um novo joguinho chamado Immortals Phoenix Rising, que é basicamente, cara, assim, pra quem não entende de nada muito de jogo ou nunca ouviu falar, assim, eu ia falar que é um Zelda de pobre, mas é tipo o Zelda da Ubisoft, sabe? Os gráficos são bem parecidos, a mecânica do jogo é bem semelhante, assim, tem meio que uma pira parecida. E aí eu atualizei ele, só que a versão do meu desbloqueio não está autorizada nem atualizada para essa versão que eu instalei. Então, logo, o que aconteceu foi, eu dei o reboot no Nintendo,
no Switch. E aí tudo que aconteceu foi que a tela ficou preta. Aí eu aperto qualquer tipo de botão, ele não sai da tela preta, ele não inicia. Então, aí no momento eu já falei, puta, lá se vou, e perdi meu Switch, né, meu? E, cara, assim, essa foi toda a minha reação, sabe? E eu vou falar um pouquinho mais disso na minha reflexão. Seguindo daí a semana, na quarta-feira eu teve uma atualização no lore, então eu joguei um laboratório cooperativo junto com o Elian, um amigo meu do Pokémon, saudades Elian, que inclusive já mandou feedback pra cá. E aí a gente jogou algumas partidas em dupla esse laboratório é 2 jogadores contra a inteligência artificial, né? Então, cara, foi bem maneiro, a gente se divertiu bastante e tal, foi bem legal. A gente perdeu uma e ganhou outras 3, se eu não me engano. E foi massa. Na quinta-feira, daí, eu posei na Bela, acordei cedo, vim a pé hoje pro escritório. Teve um detalhe também, na quinta-feira eu fui fazer compras no Atacadão, então a gente gastou R$4.000 lá e foram 5 carrinhos cheios. E, cara, ele é muito cansativo, por uma questão bem simples até. Você carrega 5 carrinhos, né? Tipo, você carrega todos os produtos em 5 carrinhos. Depois você descarrega todos os produtos de 5 carrinhos no caixa. Aí você carrega de novo no carrinho, e aí você descarrega na caminhonete, e aí chegando no hotel você descarrega da caminhonete pro hotel, e daí tem que arrumar ainda o almoxarifado. Ou seja, eu saí 1h20 e fiquei fazendo o esforço de um pedreiro até umas 5 e pouco, né? E aí mais o cansaço que estava acumulado, porque no sábado, no domingo e na sexta eu não tinha dormido na minha cama, né, e tal, que era mais espaçosa e tal. Eu já estava cansado, e aí trabalhando 12 horas durante os outros dias, fiquei mais cansado. E aí, sem contar que eu faço exercício, né? Eu chego às 9 horas da noite em casa, chegava às 9 horas e fazia os meus exercícios. Então eu terminava umas 10h30 por aí. E, cara, foi uma semana cansativa. E aí hoje foi uma semana bem exaustiva também, porque teve a segunda-feira é dia de emissão de nota, então tive que preparar os relatórios, conferir relatório. Aí chegou um prefeito de uma cidade que queria ver o hotel, conversar comigo. E aí foi, conversa, mais as correrias de mercado e tal. Enfim, cara, foi um dia extremamente desgastante. Por isso, talvez não esteja tão animado, com a voz tão cheia de alegria como de costume, mas faz parte, né? E, enfim, essa foi a minha semana. Eu vou falar da minha reflexão depois que você falar da sua. Então, por gentileza, pegue essa bola novamente. Tá pega aqui. Então. Pegou na bola. Quinta série. Então, a minha reflexão eu vou mudar. Não vai ser sobre eu falar dos presentes. Não pode. Não. Se não tá no roteiro, não pode. Enfim, a minha reflexão é dos presentes que eu fiquei muito feliz, que as pessoas me senti muito querida, etc. E foi bem legal, gostei bastante. Porém, o que eu vou seguir da minha reflexão, eu acabei não relatando no meu resuminho ali, porque eu acabei de pensar nisso, sobre o poder da prática, que ontem meus pais, né, vieram me ajudar aqui e tudo mais, amanhã, né, no sábado de madrugada, tudo, eles já partem de volta para Maringá, e minha mãe, né, pediu, falou pro meu pai, filma aqui, né, os quartos, tudo, para depois mostrar, né, para as irmãs dela e tudo mais, que enfim, né, ficou contente com o lugar que eu acabei escolhendo, então, o lugar que eu achei bem, bem bonito. E aí ela queria, né, ter o registro aqui depois para depois mostrar, né, para a família. E aí eles filmavam. Peraí, mostrar pra família de quem? Da minha mãe, né, as irmãs dela, os irmãos dela, tudo. Tá. Eu achei que era um negócio do tipo, eu vou filmar aqui, porque no aluguel, se eles quiserem reclamar que, isso aqui, você quebrou isso aqui, daí você tem a filmagem e fala, não, já tava assim, seus arrumos. Não, mas eu vou fazer isso assim que a gente terminar de gravar, assim, como pode ter os registros, tem uns trincadinhos aqui, coisa do tipo, eu vou, né, já registrar isso. Esperto. Pois é, rapaz, sou safo. E aí, o que eu queria, né, conduzir minha reflexão, é que aqui minha mãe tinha pedido pro meu pai, né, pra fazer essas filmagens aí ele fazia, mas não tá bom, filma de novo, né, faz de novo e tal. E eu tava aqui no escritório ouvindo, e gente, vocês não conseguiram fazer isso ainda? Daqui, né, daí eu peguei o celular, dei o gravar ali e expliquei, assim, né, no modo professorzão mesmo. Aqui é o banheiro, tá, tudo funciona dessa forma, aqui tem os armarinhos, já veio, né, embutido, não tive dor de cabeça, aqui no escritório e tal, e de primeira. E aí que eu vejo o poder da
prática, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou muito introvertido, né? Assim, eu não tenho uma facilidade de chegar nos lugares e sair conversando com todo mundo. Eu não me vejo dessa forma, eu me vejo bem introvertido, né? Só que eu acho que aqui, especialmente no Mais Uma Semana, esse exercício de toda semana, a gente já, né, tratou sobre isso, né? Esse exercício de estar toda semana aqui expondo, elaborando ideias, eu acho que isso me deu um desenvolvimento, assim, que eu fiquei surpreso ao ponto de querer trazer isso pra cá, porque, de fato, eu me senti muita vontade, assim, né? Fazendo a filmagem, mostrando, fazendo piada nos vídeos, tudo, e eu não, assim, possivelmente tem pessoas que poderiam não me ver, né, sendo esse tipo de pessoa, né, tendo essa facilidade de me expressar. E aí que eu vejo, né, o poder, assim, de pequenos comportamentos sendo repetidos, né, semana atrás de semana atrás de semana, aos poucos isso é capaz de trazer grandes mudanças ao ponto de me sentir muito mais confortável em me comunicar. E eu acho que isso também vai ter um reflexo muito bom agora com as aulas, né, que segunda-feira começam as aulas remotas, tá, pela UniOeste, e eu vou ter que ficar falando por uma tela, né, o tempo inteiro. E é uma situação tanto desconfortável. Só que eu acho que agora, né, depois de tanto podcast e tudo, eu me sinto muito confortável também em me expressar dessa forma. Então, no longo prazo, os pequenos comportamentos sendo repetidos, desenvolvidos, são transformadores de fato. E essa é a minha reflexão que eu decidi mudar de última hora. Entendi. Só lembrando, vai contar como se não tivesse feito uma reflexão, porque isso aqui não é bagunça. tal qual o feedback, não. Então a gente empata porque você ficou devendo uma reflexão uns episódios atrás, né? É verdade. Não, tá. Justo. Então, a minha reflexão... tá. Deixa eu terminar comentar sobre a sua. Tá. Sim, pequenas... Talvez assim, a prática leva à perfeição é um jargão bem comum. Apesar de que perfeição não é bem a palavra, né? Tipo, eu acho que a prática leva a um aperfeiçoamento. E é isso. Ou a prática leva à proficiência, né? Também. E assim, de fato, pela razão de nós estarmos aqui toda semana, de alguma forma, dialogando e construindo uma narrativa, né? Porque a gente precisa construir a narrativa da nossa semana. Uhum. Vai nos melhorando nesses aspectos. E eu poderia palpitar a respeito sobre... Na verdade, eu tenho mais uma pergunta antes disso, que é, quando você estava na Inglaterra, você se sentia da mesma forma? Ou não? Assim, você se sentia mais livre, tal qual você estava fazendo o seu vídeo? E livre em que sentido? É que assim, você estava livre a ponto de fazer as piadas, de ser mais extrovertido. Uhum. Na Inglaterra você era da mesma forma? Você se enxergava igual? Você nem Cara, reparou? eu tentei gravar alguns vídeos na Inglaterra, mas eu gravei, 2 vídeos, nos 2 primeiros dias, e depois eu não dei sequência nisso. Eu queria fazer uma coisa que eu tinha feito Fiz alguns vídeos também, quando eu fui fazer um mochilão no Equador com alguns amigos, inclusive o Varejão era um desses amigos que mandou feedback pra gente, que o Varejão ele fez vários pequenos clipes, assim, alguns vídeos assim, também a gente falando, conversando, registrando as coisas, e depois ele fez uma montagem, tudo, ficou muito legal, né? Tem no YouTube. Se digitar, depois eu disponibilizo aqui no link do episódio o nome dos vídeos, só digitar no YouTube pra encontrar. E isso daí é uma coisa assim que eu me arrependo de não ter desenvolvido isso, ou de não estar com isso desenvolvido naquela época, porque eu perdi, né, a chance de registrar vários momentos desse meu período morando na Inglaterra, né? E o Mais Uma Semana começou nas minhas 2 últimas semanas de Inglaterra. Então, se eu tivesse começado antes, talvez eu tivesse muito mais registro desse momento da minha vida que eu gostei bastante, e sempre que possível eu revisito algum momento, né, alguma memória, porque foi um período, assim, um sonho que se realizou, né? Eu sempre falo, né, que esse era um grande sonho meu, de fazer parte dos meus estudos fora do país, e eu consegui isso. Só que em termos de registros, eu tenho fotos, mas tenho quase nada de vídeos e nem tantas fotos, assim, se for ver, né? Então, é uma coisa que eu tenho que recorrer muito à minha memória e não tanto a outras formas de resgatar esses momentos. E a boina? Basta olhar para a boina. A boina mágica te levará para a Inglaterra novamente. E uma curiosidade meio aleatória, eu tenho quase certeza que Leeds chegou pelo menos numa final da UEFA Champions League em 1960 alguma coisa. Uhum. E eu não sabia, falei, olha, é que fui pesquisar quem eram os campeões da Libertadores e da UEFA Champions League. Esse time lá não é bagunça, não. Com certeza não. Tá na segunda divisão, tá bom. Não, tá na Premier League. Tá na Premier League já? Tá. Ô, louco, querido.
vida! Que isso? Tá Vamos lá, assistir. fi. Agora eu gostei. Mas, enfim, aí você se arrepende. Então eu acho que de fato foi o exercício, porque eu tava associando que talvez você estivesse assim mais extrovertido pelo fato de você estar conquistando a sua liberdade, sabe? Tipo, agora sou só eu, rapaziada, agora é nós, tô voando com as minhas próprias asas, vou ser quem eu quero ser, sabe? Não mais quem a minha família, os meus amigos mais próximos esperam que eu vá ser. Porque eu senti essa mudança um pouco brusca quando eu estava em Maringá mesmo. Quando eu estava no mestrado, eu me julgava uma pessoa totalmente diferente do que eu sou agora, sabe? Eu era bem mais extrovertido, bem mais... Bom, você me conheceu no mestrado, Sim, né? a gente cantava Hooked on a Feeling no meio da aula de metodologia da pesquisa, né? Com apoio, não como se a gente fosse uns otários. É, né? não. Só pra deixar claro. A gente fazia os backing vocal e tal, e a galera curtindo, né? É. E era só nós dois ainda cantando. Só a gente sabia a letra também, né? Pois é. Mas, enfim, é isso que eu tenho pra comentar. Então, fico feliz que, de fato, a sua reflexão, ela se autossustenta. Pelo fato de você ter praticado, você estar mais extrovertido. Muito obrigado. É Agora é a tua reflexão. A minha reflexão, então, ela é sobre esse pequeno evento que aconteceu na terça-feira, que eu fui atualizar o Switch, e ele acabou dando um, entre aspas, semi-brick, que a gente fala, que é algo que, em tese, pode ser revertido, só que é bem trabalhoso, bem chato, bem complicadinho de se fazer, ainda mais se você não tem muita experiência. E, cara, assim, na hora eu não sabia que era isso, né? Mas a primeira coisa que eu pensei foi tipo, se pá, perdi o Switch, né? É isso. E aí, assim, se fosse em outros momentos, eu provavelmente ficaria tipo, meu Deus, que martírio, não é possível, que raiva, que ódio, mas que bosta, que desgraça, sabe? Eu provavelmente amaldiçoaria o mundo e a mim mesmo por ter feito a atualização e super me puniria de alguma forma... talvez até inconsciente. E quando deu isso, eu olhei e falei, que bosta, hein? É isso, fazer o quê? Se perdi o Switch, perdi, né, cara? Ele já me deu alegria o suficiente, é isso aí, é nóis, valeu Switch. E foi isso, sabe? E eu fiquei, depois quando eu fui dormir, eu fiquei tipo espantado, falei, caralho, tipo, eu não surtei, não fiz nada, né? Em qualquer outro momento da minha vida, eu acho que eu estaria, tipo, qualquer momento anterior, obviamente, né? Eu estaria tipo, meu Deus, não acredito. Eu até conversei com a Bela sobre isso e ela ficou tipo... Eu acho que ela ficou mais... com uma reação mais de indignação do que eu mesmo, sabe? Porque eu falei pra ela, não, eu tava ciente dos riscos, né? Essa atualização, tipo, eles sempre falam que pode dar algum problema e tal, né? Eu sempre tive ciente disso. Nunca foi, tipo, algo que, nossa, é 100% de eficácia e, nossa, deu bosta. Não, foi tipo, eu sabia que isso podia acontecer e tal. Eu fiz, arrisquei e é isso, né, cara? Não tem por que me arrepender, eu tava ciente dos riscos. Então a minha reflexão é sobre como eu consegui alterar minha percepção para levar a vida de uma forma mais leve. Assim, tipo, eu acho que esse é o ponto. Eu não estou feliz, sabe? Tipo, eu não fiquei feliz por ter fudido o Switch, mas eu fiquei leve, sabe? Tipo, beleza, né? Fazer o quê? É isso. E é isso. Essa é a minha reflexão. Não, eu acho que é bem... Estar ciente dos riscos te muda, né, o estado mental. Você já estava ciente das possibilidades, né, melhor dizendo. Você sabendo o que poderia acontecer se eventualmente não seria pego desprevenido. Comprei esse risco e, né, vida que segue. Agora tentar reverter, se der, né, para reverter, beleza. Né? Mas eu acho que é bem essa questão, né, de estar ciente e você comprou aquele risco. Então... você assumiu aquela possibilidade. E acho que isso, o não ter sido pego de surpresa, que eu acho que mudou a tua mentalidade, né? Acho que sim, cara. Acho que esse é o ponto. Você ter uma... Eu não sei porquê, mas nessa semana eu tenho pensado muito também sobre essa frase, né? Tipo, a gente só tem medo daquilo que a gente desconhece, sabe? E, assim, claro que não é só do que a gente desconhece, né? Eu não concordo 100% com essa frase. Mas... cara, faz muito sentido, sabe? A gente temer o desconhecido e acho que esse é o ponto de talvez eu ter ficado leve com toda essa situação. Aí agora, sobre ele ser irreversível ou não, eu acredito que não seja. Eu vou ter que mandar pra uma assistência, pra um rapaz que ele tem um canal no YouTube, inclusive, que se chama Nintendo Ban. Então ele é confiável, né? Tem um canal no YouTube. É que assim, como que você mede, né, essas coisas? É só por indicação, mas... sim, número de inscritos. E aí, assim, todo mundo que tá... eu olhei todos os comentários, assim, e não tem ninguém xingando ele, sabe? Falando, seu ladrão, você me devolve meu Switch, blá, blá, blá. São todos comentários, tipo, agradecendo ele, agradecendo pela ajuda, falando que compraram com ele, recomendam, blá, blá, blá. E, inclusive, né,
eu, como não sou bobo nem nada, eu fiz um comentário, né, num dos vídeos que ele tinha recém-lançado, fiz um comentário e aí joguei numa guia anônima, né, com outro login pra procurar o meu comentário pra ver se... Porque às vezes o cara só modera os comentários, né, daí é fácil também, né, então... Eu tava preparando esse comentário aí. Não. Aqui é internet 2.0, né? Foi criado na internet. Foi criado na internet. Aí joguei na guia anônima, aí apareceu o comentário na hora, certinho, de boa. Aí ele respondeu depois de, tipo, uma hora, mais ou menos. Eu falei, tá bom, agora tô gostando disso. Então acho que eu vou mandar pra ele mesmo, até porque ele é de Curitiba e tal, mas acho que é mais tranquilo e até o frete vai ser mais barato do que o cara que eu comprei que mora lá em São Caetano do Sul. Beleza. E sabe o que é mais? A Sessão Mais. Olha só, Sessão Mais uma indicação, mais um feedback. Temos algum feedback? Não temos feedback e a gente vai ter que ir de indicação. Então vamos ir. Você tem alguma coisa pra indicar? Cara, eu indicaria essa série de vídeos aí que o Varejão fez, porque eu mencionei no episódio e eu acho também, são memórias que eu gosto também de ter, de saber que existe esse registro e de vez em quando eu esqueço, assim, ou melhor, de vez em quando eu lembro que isso existe. E é sempre legal ter essa possibilidade de revisitar, pelo menos por alguns minutos que tem os vídeos. Essa viagem também foi bem legal para o Equador. Eu me arrependo um pouco de não ter conseguido aproveitar tanto essa viagem, porque foi bem no fim do primeiro ano do mestrado. E né, eu acho que assim, o primeiro ano do mestrado é um dos maiores baques assim, em termos de cansaço, de desgaste, porque é um outro ritmo de estudo que a gente não estava acostumado. E eu estava muito esgotado naquela época. E então eu acho que eu não aproveitei tudo que eu poderia aproveitar. Eu estava muito cansado, eu deixei às vezes de fazer algum passeio, tudo, porque eu estava muito, muito esgotado mentalmente. As aulas acabaram, acho que na semana seguinte a gente viajou. Então eu tava um caco, assim. Eu me arrependo um pouco de não ter conseguido curtir tudo que as outras pessoas, né, que a gente viajou junto curtiram. Mas ainda assim eu gosto bastante de ter podido realizar nessa viagem e ter também agora esses momentos eternizados, né? Bom, então é isso. Muito bom. Você vai deixar depois o link, alguma coisa relacionada a isso pra quem quiser assistir depois, né? Isso. Então, agora que você fez isso, eu vou pedir pro pessoal aí que tá em casa, ou que tá na academia, ou que tá sei lá onde, na estrada, que está nos ouvindo, que, por favor, mande o seu feedback pra nós, cara. Pra gente ficar feliz um pouco, pra gente ter um pouco de alegria na nossa vida. Nossa vida é tão sofrida, tão martirizante. Então, seja gentil com a gente. Mande, por favor, um feedback. Você pode nos encaminhar um e-mail no emaildasemana@gmail.com. Repetindo pra você que não ouviu, emaildasemana@gmail.com. Ou se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais particular, aí, uma mensagem pessoal, você pode encaminhar nos nossos Instagrams. A gente tem um Instagram particular, o meu, no caso, é @minxoxin, é o meu. Ou se você quiser, você pode mandar até no dele, que é o @sbole. Ou, se você tá na dúvida, não sabe pra qual dos dois mandar, qual o seu podcast é preferido, você pode colocar ali na roleta do podcast, que é o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Então, por favor, mande seu feedback. É isso aí. E depois de mandar o feedback, você também, por favor, já segue a gente no perfil do Instagram, porque isso daí ajuda os analytics a darem mais informações pra gente, né, de como é que é a nossa audiência, quem que é a nossa audiência, né? Então, ao invés de a gente olhar só para números, né, de quantos plays, né, foram realizados no nosso podcast, a gente consegue ter pelo menos algumas informações demográficas, saber se as pessoas que estão ouvindo a gente são, né, de que idade, são homens, mulheres, né, enfim, né, a gente consegue pelo menos ter algumas informações, né, de que estado as pessoas estão ouvindo. Então, isso daí também dá um pouco mais de informação para a gente entender, né, com quem a gente está falando aqui. Claro que a gente conversa entre a gente, mas a gente sabe que é uma conversa compartilhada com quem quiser ouvir. E também é legal, então, a gente saber quem que está ouvindo essa conversa. Então, se puder, né, segue a gente lá no Instagram. E aí também aproveita e já espalha a palavra, né? Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio mesmo, pode ser um combinado de episódios, e envia para outras pessoas, né? Que não conhecem podcasts em geral, não conhecem o nosso podcast. E aí, quem sabe, a pessoa também compartilha momentos aqui com a gente para manter eternizados e a gente poder revisitar de tempos em tempos também. E é isso, a gente dá aquele tchau agora? Isso aí, a famosa era do tchau. Tchau, tchau! Falou! Tchau, tchau! Adeus!